Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, feriado. E eu e a Thaís Herédia, eu, Priscila Yasbeck, Thaís Herédia, estamos aqui para te informar, como sempre, sobre as principais notícias da economia aqui no Brasil e também no mundo. Bom, hoje vamos começar falando sobre crise no Reino Unido, que está assustando o mercado todo. Agora de manhã uma notícia um pouco mais positiva. A gente vai explicar um pouco sobre isso e também sobre as previsões pessimistas do FMI para a economia global. Bom, começando então pela abertura dos mercados, as bolsas estão tentando abrir em alta, tentando fazer uma correção das perdas dos últimos dias, mas estão com uma certa dificuldade, porque o cenário continua de cautela, com o aumento de juros no mundo todo, com a escalada na guerra na Ucrânia e principalmente com a crise no Reino Unido, que está aumentando e muito o pessimismo no mercado. A gente vai fazer um parênteses aqui para explicar o que está acontecendo. Primeiro, o Reino Unido, o governo britânico, a Liz Truss, primeira-ministra, anunciou aquele pacote de corte de impostos, também teto para as contas de luz. Agora está em discussão quanto que vai ser implementado, se vai ser totalmente, em partes, um recuo nos impostos para as pessoas mais ricas, mas fato é que esse anúncio desse pacote representaria o maior corte de impostos no Reino Unido desde 1972, ou seja, é um pacote anunciado com um tom muito expansionista de aumento de gastos em meio a uma crise sem precedentes na Europa, uma crise energética que está levando a energia a subir muito, a afetar os índices de inflação. O índice de inflação no Reino Unido bate 9,9%, está nas máximas em 40 anos, e em meio a isso, então, vem um pacote falando que vai aumentar mais ainda o gasto, estimular ainda mais o consumo. Então, tudo isso acabou gerando uma reação muito negativa do mercado. Os títulos de dívida do Reino Unido caíram muito porque o risco do país aumentou muito. Não se sabe como que eles vão fazer o pagamento desse pacote, não se sabe como que fica, como que o país sai depois disso, e um país que já estava em dificuldades por causa do Brexit. E aí eu vou trazer agora os últimos episódios, né, dessa novela do Reino Unido. Ontem, o presidente do Banco Central inglês disse que sinalizou que não ia mais estender as compras de títulos que tem feito para justamente estancar essas quedas muito fortes dos títulos por lá. Depois disso, a Libra voltou a cair, chegou a cair para as mínimas em 2 semanas. Ele também falou que o mercado de fundos de pensão tem que se reequilibrar, porque o mercado de fundos de pensões tem uma série de garantias ali e que tem que ser exercidas num momento de forte queda dos preços. Então eles tiveram que se desfazer de bilhões de libras em ativos. Então isso tá trazendo um baque muito forte aí pro mercado de fundo de pensões. E aí, ao falar isso, Andrew Bailey então crava que o Reino Unido, de fato, o mercado de fundos de pensão tá passando por um desequilíbrio muito forte. Gerou uma reação muito negativa do mercado, uma preocupação com uma queda estrutural desses fundos, um rombo estrutural desses fundos, um contágio muito grande dentro da economia britânica, e aí com isso a Libra voltou a cair. Mas hoje pela manhã a Libra estava se recuperando, a Bolsa de Londres também estava subindo, depois que uma reportagem do Financial Times disse, citando fontes, que o Banco Central inglês voltaria atrás, estenderia essa compra de títulos, esses estímulos para além desta semana. E além disso, hoje também saiu o PIB do Reino Unido de agosto, ficou numa queda de 0,3%, quando a expectativa era de estabilidade de 0%. Então, isso também soma aí mais ingredientes a esse caldo de notícias negativas que afetam o Reino Unido. Saindo do Reino Unido, nos Estados Unidos os futuros tentam engatar uma alta, estavam com uma alta de cerca de 0,5% agora pela manhã. Hoje sai o dado de inflação ao produtor, amanhã sai a inflação ao consumidor. Os dois dados são esperados com apreensão, devem mostrar que a inflação continua pressionada e aí pavimentar o caminho para que o Fed, o Banco Central americano, suba juros de forma mais agressiva, em 0,75 ponto percentual na reunião de novembro. E hoje também tem ata do Fed, então essas informações elas vão calibrando um pouco das expectativas para juros, mas 90% do mercado acreditam que os juros vão subir em 0,75 ponto percentual lá nos Estados Unidos. E aí, com o juro subindo muito no mundo, o que acontece é um efeito de esfriamento das economias. Isso nos leva também a um outro ponto importante do dia de ontem, que foram as previsões do FMI para a economia global. Então, o FMI reduziu a projeção para a economia global de 2,9% para 2,7% para o ano que vem, citando que tanto guerra na Ucrânia, que está provocando crise de energia,
crise de alimentos, quanto esse aumento muito forte de juros, falou também sobre China, citou vários fatores, falou sobre crise imobiliária na China, para dizer que esses fatores todos, esses choques todos podem levar o mundo à recessão e a uma forte instabilidade do mercado financeiro. Então, revisou o PIB dos Estados Unidos para baixo, da China, da zona do euro principalmente, a previsão para o ano que vem passou de 1,5% para 0,5%, então revisões muito fortes do PIB das principais economias do mundo. Prevê já uma recessão para a Alemanha, Itália e Rússia e fala que o pior da economia global ainda está por vir, ou seja, vários alertas bem alarmantes. E aí aqui para o Brasil melhorou a projeção do crescimento desse ano de 1,7% para 2,8% e para o ano que vem de 1,1% piorou para 1%. Então, também recebeu críticas do ministro Paulo Guedes sobre a comparação entre o Brasil e o mundo, sobre a previsão para o ano que vem, mas fato é que o FMI diz que as projeções são bem dramáticas. E a gente conversou sobre isso com o nosso comentarista em economia, Audi Cunha, perguntando justamente sobre essa previsão para a economia brasileira, tanto nesse ano quanto no ano que vem, à luz desses alarmes, desses alertas que o FMI faz para a economia global como um todo. Vamos ouvir. Primeiro, é fato, né, que a economia brasileira, nesse ano, por conta de uma recuperação mais rápida do mercado de trabalho, setor de serviços voltando com uma normalidade no pós-Covid, inflação começando a ceder, como nós vimos, ela tem apresentado um resultado melhor do que se esperava no início do ano. Nós devemos esperar fechar o ano com crescimento próximo de 3%, isso evidentemente é positivo. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha os dados acumulados de vários anos passados, a economia brasileira, há muito tempo, ela vem mostrando uma taxa de crescimento mais baixa que o mundo, né? 2017, 18, 19, por exemplo, 3 anos antes da pandemia, o Brasil cresceu próximo a 1%, que é essa projeção para o próximo ano. Então, todos sabem, né? Isso independe de um governo específico ou outro, mas que o Brasil tem os seus desafios para poder crescer mais. Ele tem uma produtividade mais baixa. Isso é uma trajetória de prazo longo. Nesse cenário global, que é um cenário de desaceleração que nós estamos vendo, o Brasil não é uma ilha. Evidentemente, ele é afetado também. Então, os desafios que nós temos no próximo ano são desafios de uma economia brasileira que tem a sua dificuldade para crescer mais, ainda que neste ano especificamente tenha crescido mais, mas historicamente nos últimos anos ela tem tido uma restrição para o crescimento mais forte, num cenário global mais desafiador. Então, nós devemos ter, sim, essa desaceleração que está projetada não só pelo FMI, como por organismos internacionais e para o próprio mercado doméstico. Bom, e o Brasil, como disse o Audi, não é uma ilha, portanto, o mercado financeiro ontem não resistiu. Em alguns momentos, nessas últimas semanas, a Bolsa Brasileira, até o dólar aqui, conseguiu se segurar, mas ontem não teve jeito, porque a reação foi muito mais forte. A Bolsa caiu 1%, está rodando ali perto dos 114 mil pontos, e o dólar também teve uma forte valorização ontem aqui no Brasil, subindo mais de 1,5%, passando dos R$ 5,27. Aqui tem uma questão interessante que é a seguinte, né? Diante dessa crise toda, por exemplo, a consultoria Capital Econômico soltou um grande relatório sobre o que ela considera, né, efeito e mudança provocada por essa fratura da economia global. A Capital Economics diz exatamente isso. A economia global está fraturada entre, especialmente, duas potências, Estados Unidos de um lado, China do outro, com a guerra entre Rússia e Ucrânia no meio, uma inflação altíssima, o modelo econômico sendo questionado, uma sequência de choques praticamente inédita no mundo globalizado, né? E a Capital Economics, por exemplo, chama a atenção de que essa sequência de crises não começou com a pandemia, começou lá atrás, um pouco antes, quando Donald Trump declarou a guerra comercial contra a China. Quer dizer, então o mundo vem sofrendo choques e os choques só aumentam de intensidade, e por isso temos o Fundo Monetário Internacional e as consultorias fazendo essa previsão tão ruim. O que está para hoje, para além dessa discussão que é mais de longo prazo e mais complexa sobre qual vai ser o modelo econômico que vai prevalecer na gestão dessa crise, é o agora. O agora precisa baixar a inflação. Esse é o consenso, precisa baixar a inflação. Qual é o instrumento? É a taxa de juros.
Como parte da inflação é resultado de uma guerra, então como lidar com a guerra para conseguir lidar com a inflação? 2 instrumentos, a diplomacia e a taxa de juros. A diplomacia, porque, óbvio, né, que a Ucrânia está tentando sobreviver de alguma forma aos ataques, a Rússia perde força e vocês têm acompanhado essas análises todas, esses acontecimentos todos aqui na CNN Brasil, mas do ponto de vista da economia, há essa grande dúvida hoje sobre qual é a eficácia da taxa de juros. A taxa de juros sozinha, diante desse cenário tão conturbado, vai conseguir segurar a onda? Vai conseguir dar conta do processo inflacionário no mundo todo? E aí serve para o Brasil também, independentemente da gente ter começado antes ou depois. Então vamos ouvir o Aúde sobre essa leitura. Taxa de juros como instrumento de alguma forma de gestão da crise atual, ela funciona? Na verdade, nós tivemos um ciclo muito longo desde a crise de 2008, onde os bancos centrais e os governos tiveram espaço para gerar estímulos monetários, fiscais, sem que a inflação tivesse retornado, né? Sem que ela tivesse subido nesse período. Foi um período longo, onde o crescimento global foi sustentado sob esses parâmetros. Mas o fato é que, por uma série de circunstâncias, né, lockdowns com a Covid, estrangulamento no suprimento da oferta global de insumos, depois guerra da Ucrânia, mas principalmente por um esgotamento dessas formas de financiamento através de expansão monetária, estímulos fiscais e a volta da inflação, os bancos centrais tiveram que voltar ao seu ciclo tradicional, histórico, de aumento de taxa de juros para controlar a inflação. Portanto, não existe mais esta possibilidade, no mundo que ainda está lutando contra a inflação, de usar os bancos centrais permanentemente, usar estímulos fiscais. É o que nós estamos vendo. O Reino Unido tentou fazer isso agora e teve como resultado algo muito pior, né? Que foi uma retração do mercado, como nós vimos, bolsas caindo. Então, é o que eu acho que nós vamos ter que vivenciar, é um ajuste efetivo de todos esses mercados. O PIB global vai ter que desacelerar. Isso não é o fim do mundo, nós já tivemos outros ciclos como esse, em 2008, depois em 2000, no choque do petróleo, e o mundo, ao longo dessas últimas 5, 6 décadas, cresceu vigorosamente. Mas tudo indica que ano que vem é um ano de forte ajuste, de redução da atividade econômica globalmente. Bom, minha gente, o que temos para hoje é o Banco Central com uma taxa de juros de 13,75% ao ano, um discurso de que essa taxa não se mexe, não sai do lugar antes de junho do ano que vem, mas o que aconteceu depois do resultado da deflação de ontem, como me disse José Francisco Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator, é que o mercado se dividiu, porque a terceira deflação seguida do IPCA, ela gerou uma leitura de que, olha, talvez a inflação no Brasil esteja finalmente começando a cair do ponto de vista estrutural e não mais apenas por medidas do governo como a redução do ICMS. Portanto, se realmente isso estiver acontecendo e dependendo da velocidade, lembrando que temos uma desaceleração lá fora em curso, e isso pode reduzir, por exemplo, preços de commodities e ajudar ainda mais essa desinflação aqui no Brasil, afinal de contas, o Banco Central vai manter essa estratégia de só começar a mexer na taxa em junho do ano que vem ou vai antecipar? E o José Francisco me disse, Thaís, e ele tem muitos cabelos brancos, com o tempo de mercado, ele falou, eu confesso que eu fiquei olhando para os dois lados, né, querendo entender por que metade defende que vai começar antes a queda dos juros e metade defende que tem que começar depois. Exatamente mostrando que o termômetro está um pouco quebrado, a biruta do mercado está um pouco atrapalhada, porque está difícil realmente fazer cenários. O que a gente queria dividir com vocês hoje é uma leitura para além do dado da deflação de setembro, ou do que subiu mais, do que caiu mais, e fazer uma leitura com 2 indicadores importantes aqui. O primeiro deles sobre a difusão. A difusão do IPCA, ou seja, a quantidade de preços que está subindo ao mesmo tempo, ela chegou a 78% em maio desse ano. Foi o pico dessa difusão. Agora, ela caiu para 61,5%. Ela está um pouco acima da média da difusão em momentos de estabilidade da moeda, mas ainda assim é uma difusão alta. Já foi muito pior, como eu disse lá em maio, quando alcançou 78% dos preços. Aí, o segundo indicador é a diferença entre o que está acontecendo com os preços administrados, que são aqueles regulados pelo governo, tarifas de energia, combustíveis, por exemplo, e os preços livres, que são formados pelo mercado. E aqui fica muito claro que o processo de desinflação, ou seja, essa queda do IPCA que assistimos a partir de junho
para cá, ela teve sim, a maior responsável por isso foi a decisão do governo e do Congresso Nacional de baixar os impostos. Então, não foi uma redução estrutural dos preços e a prevalência se deu da queda do IPCA, se deu através da redução do ICMS. Para vocês terem uma ideia, em 12 meses, a inflação dos preços livres está em 10,5%, quase 10,5%, uma conta feita pelo Banco Fator, tá? Para o Money, 10,5%. E a inflação dos preços administrados está em deflação, de quase 1,5%. Ou seja, temos uma discrepância muito grande no comportamento dos preços que são regulados, e, portanto, são esses que têm um impacto direto da redução dos impostos, do que aqueles que são do mercado dos preços livres. Alimentos, serviços, etanol, por exemplo. Etanol não é regulado, mas ele reage a uma redução da gasolina por causa da redução do ICMS. Até o José Francisco disse isso. Falou, olha, não dá para considerar a redução do etanol e o impacto disso no IPCA como uma redução estrutural de preços, porque o etanol caiu, porque a gasolina caiu, porque o imposto caiu. Então demora, é uma leitura que demanda mais tempo. A realidade hoje é que nós precisamos compreender o processo inflacionário brasileiro. Ele ainda não está domado e há uma grande preocupação com esse efeito secundário, tanto dos preços livres, mas especialmente dos preços dos serviços. É uma história que vai continuar sendo lida por nós aqui no Money, não todo dia, mas quase todo dia, inclusive no Dia da Criança, como hoje. Bom, a Thaís falou tudo aqui sobre inflação, não tinha mais nada para eu falar, fez uma explicação maravilhosa, como sempre, mas como eu sou metida besta aqui, vou falar só mais um detalhe sobre essa questão da deflação, que ontem o próprio IBGE destacou que a gasolina caiu 31,5% em 3 meses e que sem o recuo dos combustíveis, o IPCA já teria subido 0,15% nesse mês de setembro. E a gente conversou com o André Braz ontem, que é responsável pelos índices de inflação lá da GV, e ele alertou justamente para a questão da gasolina, que de mocinha pode virar vilã, com o preço do petróleo voltando a subir, ainda que o governo tente segurar essas altas aqui, pelo menos até o segundo turno das eleições, mas os economistas já prevendo que a gente não deve mais ter deflação daqui para frente, porque, né, esses efeitos todos que a Thaís falou vão ficando para trás, e tem ainda um cenário de pressão de preços no mundo todo. Então, esse alerta para a questão da gasolina e outra questão que a Thaís também colocou, que é a questão dos serviços. Então, hotéis, pacotes de viagem, passagens aéreas subiram bem. Então, a inflação de serviços também é um ponto de atenção. Então, claro, o dado veio muito positivo, tem economista que falou até de inflação dentro do teto da meta de 5%, ainda que sejam economistas considerados muito otimistas nesse ano, mas tem alguns pontos de cautela dentro desses dados de inflação. Então não é que a batalha está completamente vencida contra a inflação, tem que tomar cuidado, e o Banco Central tem falado isso, Roberto Campos Neto tem ressaltado isso, né, que não dá para baixar a guarda com a inflação, principalmente com as perspectivas que tem mais adiante. Dito isso, CNN Money de hoje fica por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima quarta-feira de feriado. Hoje tem ata do FED, tem também dado de inflação, vamos ficar de olho nisso. Amanhã a gente conta tudinho pra vocês. Boa quarta-feira pra todos. Um beijo, tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Marimoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.